Pai do Senhor, boa tarde. Hoje eu trouxe aqui uma reflexão do livro de Atos dos Apóstolos. Um livro muito importante para os crentes da atualidade, os cristãos de hoje. Ele é um livro que ele vai falar sobre a história da igreja cristã, principalmente a igreja do século I. A igreja quando Jesus ele começa o ministério dele, aí ele vai, falece, morre na cruz, ressuscita, e ele vai ser assunto aos céus, O Senhor vai ressuscitar e vai subir aos céus. E ele vai deixar a igreja dele aqui na terra, a igreja do século I. E aí o livro de Atos ele conta diversas etapas que aconteceram com a igreja. E o que fazia a igreja crescer naquele tempo. E o que vai fazer a igreja crescer hoje. Trazer uma pequena reflexão sobre essa situação. Eu fiz algumas anotações e a gente vai falar aqui e vamos comentar. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. No Antigo Testamento tem diversos livros históricos, Por exemplo, eu posso citar Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras. São livros históricos, E aqui no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico, certo? O escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele presenciou boa parte dos acontecimentos que ele registrou no livro, que é o apóstolo Lucas. Para quem não sabe, o apóstolo Lucas era médico e ele escrevia assim com uma riqueza de detalhes a mais, certo? Então, Lucas, o apóstolo Lucas, ele foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas tem por objetivo mostrar o crescimento da igreja cristã, saindo de Jerusalém, indo para a Judéia, para a Galileia, até os confins da terra, que foi uma ordem dada pelo Senhor. Que está escrito, assim quando Jesus vai subir aos céus, vai ser assunto aos céus, ele deixa essa ordem a todos os cristãos. Que na época, os que tinham lá, não era considerado ainda não era chamado nem de cristãos, era chamado de os nazarenos, seita dos nazarenos, porque não era considerado pelos judeus uma religião. Cristianismo, Isso vem algum tempo depois, certo? Jesus Cristo deu esse objetivo à igreja, Como eu falei, Dele subir e deixar esse objetivo. O livro de Atos é o registro que mostra que a igreja cristã, ao sair de Jerusalém, ela se expandiu até chegar em Roma. Ela se expande de uma forma tremenda e ela chega até Roma. O livro de Atos termina com Paulo preso, o apóstolo Paulo preso em Roma. Ele está lá na cidade de Roma preso. E ele recebia visita de diversas pessoas. Ficou preso mais ou menos 2 anos e meio. E muitos milagres aconteceram nesse tempo. Pessoas que se converteram por causa de Paulo, da vida que Paulo tinha lá em Roma, mesmo na cadeia. Pessoas, parentes de pessoas grandes começaram a visitá-lo. Isso aí é para depois. Isso aí vai ficar para outra situação. Vou falar do crescimento da igreja e não quero mudar muito o foco. O livro de Atos, ele tem a sua importância para os cristãos, para nós cristãos. Pois ele é uma fonte segura, de como a igreja cristã era no início, com os cristãos do século I. Fala exatamente como a igreja se comportava no início, no primeiro século da humanidade. Eram pautadas em 5 lemas a igreja cristã: somente Cristo, somente Escritura, somente graça, somente fé, somente glória a Deus. Eram os 5 lemas da igreja. Somente Cristo, nada mais. Somente Escritura sagrada, somente graça, somente fé e somente glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. O slogan da igreja cristã era como se fosse assim, a gente pudesse dizer, é uma igreja reformada sempre se reformando.
e sempre se organizando dentro das Santas Escrituras, certo? A igreja se analisava e mudava, se fosse o caso, mas dentro das Santas Escrituras. Glória a Deus. O nosso referencial como cristão é o Novo Testamento, certo? O nosso referencial como cristão é o Novo Testamento, mais peculiarmente o livro de Atos. Por isso a importância desse livro. Ou seja, nós como cristãos que somos temente a Deus, que buscamos a presença do Senhor, a gente tem que ter o livro da Bíblia, o livro de Atos, como nosso referencial. Aliás, o livro de Atos não, o Novo Testamento como nosso referencial, porque o Novo Testamento ele vem falando tudo que Jesus viveu aqui na terra e deixou para que a gente praticasse como ordenança, como amor, como respeito às leis que já tinham os profetas do Antigo Testamento, entendeu? O Senhor não veio para mudar, a lei, o Senhor veio para confirmar a lei e trazer o amor, certo? E por isso todo cristão ele tem que se pautar no Novo Testamento. Não esquecendo o Antigo, mas ele tem que se pautar como regra de vivência e conduta dele, o Novo Testamento. Lucas sempre faz relatórios durante o livro de Atos. A gente pode observar isso. Quem lê o livro de Atos vai ver que Lucas vai dando relatos do crescimento da igreja. Foram em média 12 relatórios, segundo alguns estudiosos da Bíblia, que Lucas, o apóstolo Lucas faz no livro de Atos, em média 12, certo? Lucas descreve situações que aconteceram que ajudaram no crescimento da igreja. Ou seja, o crescimento da igreja é algo importante, porque quando Jesus voltar, ele vai querer o máximo de pessoas salvas. E para ter pessoas salvas, para ter pessoas crentes, para ter pessoas que querem ter uma vida melhor, uma vida pautada em Cristo Jesus, eu digo isso, porque até para mim, eu falo essa reflexão e tento cumprir. É somente Jesus, somente graça, somente Escritura. Não é só ler, porque ler a gente consegue ler, mas tem que tentar praticar. E o quanto é difícil o cristão conseguir fazer o que a luz das Escrituras manda. Entendeu? Você pega um livro de provérbios, você vê a riqueza de um livro de provérbios, de um livro de salmos, livro de adoração, livro de crescimento espiritual, de humilhação, de se colocar naquela situação de suplicante a Deus, porque a gente é muito autossuficiente, cheio de si. Não é assim, pessoal. Sabe o quanto é difícil, e se não fosse a misericórdia de Deus, a gente era consumido, infelizmente. Por isso a gente tem todo dia agradecer e clamar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Por mais que você seja um crente, uma pessoa que se santifique, que busque muita presença do Senhor, mas nós somos pecadores e vamos continuar sendo. Então, a gente tem que buscar a misericórdia de Deus para não cair, tá certo? Eu fiz uma anotação aqui, ó. A igreja sempre deve crescer com direcionamento nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, mas direcionamento nas Sagradas Escrituras. Atualmente, nós não temos apóstolos, temos pastores, missionários, irmãos, presbíteros, diáconos. O livro de Atos narra fatos extraordinários com os apóstolos vivos. Nós não somos capazes de fazer os sinais e prodígios dos apóstolos da época, mas o Deus é o mesmo, certo? O Deus que a gente adora, que a gente pede perdão, que a gente se entrega na mão dele, é o mesmo Deus de antigamente, não mudou nada. Nós que talvez mudamos somos crentes fracos, crentes carnais, crentes que temos medo, que o crente da igreja do século I era corajoso, tinha coragem de morrer por Cristo. Sabe que hoje a gente teria? Difícil, né, irmãos? Talvez não, né? Então, por isso que a gente pede perdão a Deus pela nossa fraqueza, pela nossa falta de fé, pelo nosso comprometimento com a palavra de Deus, nosso comprometimento como ser humano, que é cristão e que tem uma família e que estamos sendo observados.
Qualquer conduta nossa ela é mais cobrada, quer dizer, é crente. Crente faz isso, crente faz aquilo. Apesar que você tem que ter cuidado para não escandalizar o nome do Senhor Deus. Mas feliz do homem que não se condena naquilo que ele acha correto. Mas aí a consciência dele é Deus. Entendeu? Não pode ser nada que esteja fora das Escrituras. Tudo à base das Escrituras sagradas, tá certo? Então, o Deus é o mesmo que pode responder nossas orações por cura, libertação, milagres, dons, etc. Entendeu? Profecias. É o mesmo. Deus não mudou nada, nós que mudamos. Em Atos 2, versículo 41, Pedro, o apóstolo Pedro, pregou depois do Pentecoste e mais de 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo. Através do sermão de Pedro, que esse sermão é considerado o primeiro culto da igreja cristã no século I, após a descida do Espírito Santo. Isso após a descida, porque teve outros cultos. Jesus, quando pregava, já era um culto. Sermões que Jesus Cristo em vida humana, né, falando, né, literalmente falando, quando ele se tornou homem aqui na terra, ele era culto. Mas o primeiro culto realizado após a descida do Espírito Santo que Jesus deixou para nós, o Espírito Santo, quando ele subiu, foi essa pregação de Pedro. Uma pregação com muita autoridade, viu, por sinal. Por quê? Porque tinha a presença do Espírito Santo. Algo extraordinário aconteceu naquele dia. E aí a gente pode tirar o primeiro fator de crescimento da igreja, que é a pregação da palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Imagine aí, o primeiro fator de crescimento da igreja cristã é justamente a pregação da palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Ou seja, você só pregar a palavra de Deus sem a presença do Espírito Santo, as pessoas vão acreditar, vão querer estar perto, muitos vão até gostar da palavra, vai achar bonito, mas quando você prega com a presença do Espírito Santo, coisas extraordinárias acontecem. E para isso a gente tem que pedir essa presença do Espírito Santo, entendeu? Para ele agir na hora da gente pregar. Eu peço agora, em oração, que quando eu fizer algum vídeo aqui, nessas reflexões que a gente traz, né, pra gente conversar, que o Espírito Santo possa me dar luz, direcionamento, que não seja o que está no meu coração, mas sim o que ele quer falar através desse canal aqui, que é um pecador, mas que gosta da presença de Jesus Cristo, Espírito Santo e Deus Todo-Poderoso na minha vida. Então, por isso que eu trago essa palavra e espero que outras pessoas consigam entender um pouco desse crescimento, né? E hoje as pessoas às vezes fazem se afastar da igreja, apesar que os evangelhos estão aumentando, né, segundo o IBGE, os últimos censos, mas pessoas abandonam a igreja às vezes por causa de nós mesmos, pessoas que deveriam amparar as pessoas, amar, respeitar, conversar, mas nós estamos escandalizando, pensando em dinheiro, pensando em fazer maldade dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor já dizia que ia ter tempos assim. E a gente está vivendo esses tempos assim, né? Em Atos capítulo 2, versículo 47, Lucas descreve como o povo cristão vivia na época. Eles andavam louvando a Deus e contavam com a simpatia do povo. E Deus aumentava mais ainda o número de salvos, de crentes na época. Daí vem a nossa responsabilidade em pregar o evangelho que o Senhor ordenou, para mais pessoas serem salvas. Ou seja, se naquele tempo já aumentou, é para aumentar mais ainda. O Senhor Jesus quer muitas vidas para morar com Ele lá no céu quando Ele voltar. E detalhe, Ele vai voltar. Eu peço que Ele tenha misericórdia de nós, se Ele voltar e a gente não estiver preparado. Que Ele nos perdoe, porque a gente, como deve ser uma sensação rica, morar com Jesus para a eternidade, louvando Ele, amando, vendo as pessoas, os santos, vivendo em alegria, harmonia, deve ser maravilhoso. Não sentir dor, não sentir frio, não sentir fome, poder comer algo que deve ter alguma alimentação maravilhosa no céu, que você nem fome vai sentir, mas você vai começar a sentir um gosto assim tão, sei lá, eu acho indescritível. Nós vamos viver coisas no céu que nada aqui na terra, a melhor coisa que você achar aqui na terra, não chega nem aos pés do que vai acontecer lá no céu. Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, eu creio nisso, eu creio. De um dia ver a face adorada de Cristo Jesus, que Ele não me deixe fora
do convívio com Ele na eternidade. E aí, vamos continuar, né? Então, a igreja, ela tinha comunhão, ela tinha união, tinha amor, havia alegria. As pessoas em Jerusalém viam isso na igreja, que tinha tudo isso, fraternidade, amor, carinho, atenção. E eles viam a igreja feliz e queriam estar lá. Eles queriam estar presentes naquilo. Os judeus se apaixonaram por aquilo. Então a gente pode citar isso como um segundo fator de crescimento da igreja, a vida comunitária, a vida em união, igreja amiga, feliz, acolhedora. Essa parte aqui eu faço até uma ressalva, um adendo, porque quando eu fui para me converter, eu fui católico minha vida toda, eu disse à minha esposa, quando ela aceitou a Jesus, olha, não vou lhe impedir de seguir sua vida na igreja, mas não conte comigo. Só que a esposa da gente, ela tem um poder espiritual tão grande na vida da gente, dos filhos, que vocês nem imaginam. Ela começou a orar, me convidou, até que um dia, eu vou contar esse testemunho, viu, para vocês. Eu escutei a voz do próprio Senhor me chamando meu nome, mandando eu ir à igreja. Uma voz que eu me arrepiava todo quando eu escutava, e eu dizia, Senhor, faça assim, assim, assim. Eu só dizia, Senhor, faça assim, assim, assim. Depois eu conto esse testemunho para o vídeo não ficar muito grande. Então é isso. Igreja acolhedora. Sim, aí eu fui para a igreja, me acolheram bem, sem nunca nem terem me visto as irmãs das recepções, os irmãos. Deram as boas-vindas, Pai do Senhor, sejam bem-vindos, volte sempre. Não perguntaram nada de mim, não perguntaram se eu era de outra igreja, só me deram uma saudação e assim eu assisti o culto. E aquilo me impactou, que eu achei que eles iam entrar, trabalhar onde, vem de que igreja, não sei o quê, vocês são de onde? Tipo assim, eu sempre fui muito resguardado nessa parte. E aí, aquilo me chamou a atenção, nem ligaram para mim. Isso foi maravilhoso, porque orando a Deus, eu digo, Senhor, eu vou, mas se for assim, assim eu não vou mais, se o pastor pedir dinheiro eu não vou mais, se o pastor for falar em dinheiro eu não vou, cheio de preconceitos. Hoje eu entendo que a questão de dinheiro ela é muito importante, a igreja precisa do dinheiro para pagar a energia, para pagar a luz, para pagar uma limpeza, para pagar uma pintura, um aluguel, que muitas igrejas são alugadas. Mas assim, pessoal, dinheiro é uma parte sensível. Eu digo a vocês também, para como crentes, terem cuidado, observar o que está sendo feito com o dinheiro de vocês. Se é para o crescimento do reino realmente, ou se quando tem alguém que está precisando, a igreja vira as costas. Aí é vocês e Deus, é a consciência de vocês e o pastor de vocês, certo? Os pastores de vocês, certo? Então, pela árvore você colhe os frutos, você vê os frutos. Então, o pastor de vocês é uma árvore frondosa que vai dar frutos. Se for frutos bons, vocês estejam com ele. Se não for, começa a rever os conceitos e buscar outro caminho, certo? Não estou dizendo para abandonar a igreja não, mas atenção com os líderes espirituais da igreja, porque muitos, infelizmente eu digo isso, estão brincando com as coisas de Deus. Vou falar mais sobre isso não, mas quem sabe que está brincando sabe, certo? Em Atos 4:4, capítulo 4, versículo 4, Lucas diz, com o crescimento da palavra de Deus, já havia 5.000 homens convertidos. Ora aí, a primeira foi 3.000 quando Pedro pregou, agora já é 5, ou seja, a igreja está crescendo. Detalhe, observação, que a gente tem que falar aqui, 5.000 homens, só homens, sem contar as mulheres e os filhos que também estavam se convertendo, e as esposas também, que as mulheres são peças fundamentais no crescimento do reino de Jesus Cristo na terra, no Evangelho. Antes disso, os apóstolos pregavam no templo, certo? E os fariseus e os saduceus não gostavam nada disso. Mandaram prender os apóstolos por pregar sem autorização no templo em Jerusalém, que era proibido, né? Era considerado uma seita. Os cristãos era considerado uma nova seita, os nazarenos, certo? Mesmo os apóstolos presos, olha que maravilha, isso não impedia a igreja de crescer, porque os irmãos estavam ali pregando. Então, terceiro fator de crescimento, coragem para pregarmos o Evangelho e não negociarmos com o Evangelho.
Ah, eu não vou pregar assim não, porque o irmão vai sair da igreja. Ah, não vou pregar assim não, porque vão abandonar a igreja. O Senhor não está preocupado com quem abandona a igreja. Não é que ele não esteja preocupado, mas o Senhor, Ele quer que pregue o evangelho de forma verdadeira. Ele não quer que, vamos botar aqui uma boatezinha, uma luz preta com música do mundo para buscar a presença do pessoal na igreja, não. Ele está buscando verdadeiros adoradores que vão para a igreja buscar o evangelho verdadeiro de Deus e louvar e glorificar a presença de Deus dentro da igreja. É um culto para Deus. O culto não é para mim, não é para os jovens, não é para as pessoas, não. O culto é para Deus, é para Jesus, para o Espírito Santo de Deus que está lá junto com a gente dentro da igreja. Então, saibamos que o culto não é para nós, é para Deus. Então não vamos fazer assim que vai atrair mais pessoas, não. Prega o evangelho simples, o correto, o verdadeiro. O Espírito Santo vai trabalhar, vai trazer pessoas para a casa do Senhor. Se não trouxer, mas a pessoa vai se sentir tocada e vai buscar a forma dela, e uma hora ela vai para a igreja. Em Atos, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Lucas fala que mais e mais se juntava aos cristãos. Lucas já não consegue contar a quantidade de cristãos. Aí, começou a ter muitas multidões e ele não consegue mais contar, né? Aí tem aquela questão de Ananias e Safira. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, perguntou a casal e eles mentiram e eles morreram. Quem conhece a história sabe, né? Então, essa situação mostra que tem que ter disciplina dentro das igrejas para membros que cometem erros. Só que naquele caso, eles caíram mortos na hora. Tanto Ananias como Safira. E aquilo gerou um temor dentro da igreja lá do século I. E mais pessoas vinham se juntar à igreja cristã com temor e respeito e medo. E hoje em dia, graças a Deus que o Senhor não fulmina a gente como antes, em partes, né? Que se Ele quiser Ele faz isso. De outra forma Ele faz isso. E aí a gente tem que ter cuidado. A igreja tem que disciplinar os membros que fazem besteira dentro do altar da igreja. Dentro da igreja não é para ter brincadeira, não. Porque que as pessoas que levam Deus muito sério não querem estar no altar de qualquer forma? Porque não é brincadeira. Não é brincadeira estar perto na presença do Senhor no altar. Mas é só um tempo físico. Não brinca, o Espírito Santo de Deus está lá, Jesus está vendo. Não vai brincar não, que tu vai levar uma cipuada do Senhor, você não vai aguentar. Então, procura sempre estar pedindo perdão a Deus, buscando santidade, graça, paz, e leva as coisas de Deus a sério. Em Atos dos Apóstolos 6, versículo 7, Lucas diz que crescia a palavra de Deus, aumentava o número de novos discípulos e sacerdotes. Olha a maravilha aí, agora já estão crescendo os discípulos e sacerdotes que obedeciam à fé cristã. Tá vendo? Aquela multidão já teve aqueles que cresceram com a presença do Espírito Santo e passaram a virar discípulos, viver uma vida discipulada a Jesus, e sacerdotes que pregavam a palavra, líderes espirituais. Olha aí que graça. Em Jerusalém se multiplicava na fé dos cristãos, ou seja, os judeus se multiplicavam nessa fé. E até os inimigos que estavam chateados com os apóstolos, muitos deles acabaram se convertendo para a glória de Deus. Que bênção, né? Então, saiba que os seus inimigos, eles vendo Jesus Cristo em você e você agindo com amor com eles, com justiça, eles vão até se converter ao nosso Jesus. Porque vão ver que vale a pena viver uma vida com Cristo. Tá bom? Agora sim, pessoal. Um adendozinho aqui, uma parte, né? A gente tá na igreja, não é fácil. Vai ter hora que o inimigo vai nos testar, vai querer tirar a gente do prumo, vai tirar a gente do equilíbrio, vai buscar situações que você vai perder a cabeça. Mas peça graça, peça discernimento ao Senhor Jesus, peça sabedoria. Eu vou até pregar uma próxima palavra de discernimento, de sabedoria, de inteligência nos próximos vídeos, pra gente ter cuidado com isso. Pra gente ter cuidado no casamento, nas relações com os parentes, certo? Pra gente não dar lugar nosso ouvido a Satanás nem nossa boca a Satanás, tá bom, pessoal? Então é importante pedir esse discernimento a Deus, tá bom?
e para os nossos inimigos se converterem, para eles verem Cristo em nossa vida e querer a presença. Essa presença maravilhosa. Mas assim, quero te dizer que problemas vão acontecer. Vai ter horas que você pode até cair, mas saiba que você tem que cair e se levantar porque você é crente. Cair é do homem, levantar é de Deus. O Senhor está contigo e Ele vai te levantar. Diferentemente dos ímpios, a queda, muitas vezes eles não se levantam, porque a lâmpada deles vão se apagar. A palavra de Deus fala isso em Provérbios, entendeu? Se você for um justo cair, o Senhor Deus vai te levantar. O Senhor Jesus vai se levantar junto contigo, com a presença do Espírito Santo, tá certo? No capítulo 6, houve uma decisão administrativa interna que mudou o rumo da igreja. Os apóstolos doavam mantimentos para viúvas e órfãos de Jerusalém. E outros judeus que foram para Jerusalém após a morte de Jesus, viu aqueles milagres que aconteceram, eles ficaram por lá, né? Outros povos ficaram por lá. E mesmo estando junto com a igreja, eles começaram a murmurar, porque os judeus, as viúvas dos judeus e os órfãos deles eram mais bem assistidos com as ofertas. Era normal o pessoal vender suas coisas e dar para a igreja, certo? Era normal. Tudo era vendido, terreno, repartido, doação, botava aos pés lá dos apóstolos e eles viviam em harmonia. Só que aí observou-se isso. E ia tendo o primeiro racha dentro da igreja cristã. Só que os apóstolos sabiamente notaram aquela murmuração, chamaram o povo para a conversa e disseram assim: pediram para que o povo escolhesse 7 homens sérios, honestos, temente a Deus para cuidar da divisão dos mantimentos. E assim os apóstolos iam se dedicar à oração, à ação de graças, a louvores a Deus, à presença de Deus. Era o que eles queriam fazer, buscar aquela presença, louvar a Deus. E aí, escolheram esses 7 homens, certo? Para cuidar das viúvas. Aí, o negócio começou a ficar mais justo, né? Ficar mais justo. Quase ia tendo esse racha, né? Ou seja, é um quarto fator de crescimento da igreja. É nessa parte aqui. Qual é o quarto fator de crescimento da igreja do século I? Tirar irmãos que fazem confusão, meu amigo, e discórdia dentro da igreja. Se tu tá dentro da igreja, tu tá vendo que o irmão que tá lá, o servo, o presbítero, o diácono, o membro, tá causando confusão, tira ele do centro da situação da igreja. Coloca ele no lugar dele, bota pessoas que sejam sábios e tenham discernimento da palavra do Senhor para não perder os irmãos dentro da igreja. Entendeu? Porque as pessoas se afastam por gente, causando perturbação. Você vai para a igreja para buscar paz, você vai ter conflito com irmãos. Certa feita, numa igreja, eu vi um membro, né? Inclusive até pessoa querida da igreja. Ele, o irmão fulano pregou o Rico e o Lázaro, mas quem é ele para pregar isso? Se ele não vive o que prega, porque eu acho que o irmão tinha um dinheiro. Não conhecia, eu era recém-chegado nessa igreja. E aquilo ali, eu digo, meu Deus, o irmão falando do outro aqui, aquilo já me chamou a atenção, né? Já foi ruim para mim. Só que a gente não vai se afastar da igreja por causa disso, não. Entendeu? A gente tem que... A igreja é formada de seres humanos e pessoas que têm problemas, que vão gerar atritos e contendas, mas o Espírito Santo está lá para trabalhar isso. Só que quem é um crente espiritual, não estou dizendo que sou, gostaria muito, pretendo ser mais espiritual, mas ele tem que ter o discernimento, dizer, ele aqui tá rachando o pessoal, tá rachando a união da igreja, isso não pode, chamar ele para conversa, faz isso não, assim, os irmãos vêm para cá, você já tá cheio de problema lá fora no trabalho, na família, com os parentes, aí vem buscar paz, aí vai presenciar conversinha, picuinha. Faz isso não, viu, irmão? Faz isso não. E se você está acompanhando esse vídeo, uma pessoa que caiu de paraquedas, Deus fez com que você viesse aqui, né, caísse de paraquedas nesse vídeo, saiba que um dia quando você for congregar na sua igreja, que você procurar uma igreja, seja ela qual for, católica, evangélica, eu estou falando
É uma igreja evangélica porque sou evangélico, sou crente em Jesus Cristo, glória a Deus. Eu digo a você, procure um líder espiritual decente, honrado, que busque a irmandade dentro da igreja e não desunião, não contenda. Se dentro da igreja está tendo desunião, contenda, a igreja tem que orar, buscar a presença do Espírito Santo, porque Satanás está levantando pessoas ali para botar pilha nos irmãos e os irmãos se afastarem, e é isso que Satanás quer. Mas o Jesus não quer isso não, quer a irmandade, certo? Então, glória a Deus, não houve o primeiro racha da igreja, glória a Deus. Em Atos 9:31, pessoal, Lucas diz: a igreja tem paz, a igreja se espalhava e crescia em números, tanto em Jerusalém como na Judeia, na Galiléia e nos confins da terra, Samaria, a igreja se multiplicava. Fato importante nesse cenário, sabe o que é? Essa grande conversão, a conversão de Paulo. Porque Paulo, ele, quando se converteu, o Espírito Santo usou ele fortemente, Jesus Cristo, depois do encontro dele com Cristo. Paulo foi muito usado. E ele, com a pregação dele, muitas pessoas converteram, todas aquelas regiões, aleluia. Entendeu? Então, em Atos 9:31, falei, né? Paulo usava o termo os nazarenos, certo? Eu já falei aqui, né? Para se referir aos cristãos. Os judeus diziam que era a seita dos nazarenos. A seita dos nazarenos. Não era usado naquele tempo o termo cristãos, certo? Os judeus usavam uma seita que hoje em dia, glória a Deus, é o cristianismo, né? Em Damasco, tinha uma grande quantidade de judeus convertidos ao cristianismo. Nesse cenário, Jesus aparece para Paulo, que já falei aqui, né? E ele se converte. E aí ele teve que fugir no cesto para Jerusalém, para poder não morrer, porque quiseram matar ele, porque ele era um fariseu, uma pessoa importante no cenário religioso da época. Paulo brigou com muitos judeus helenistas e teve que ir para sua terra natal, Tarso, e ficou 3 anos em sua terra, até Barnabé buscá-lo para Antioquia. Em Atos 11:21, Lucas escreve: Deus estava com eles. Os crentes pregavam, os apóstolos ficaram em Jerusalém, certo? Ficaram lá em Jerusalém, mas os crentes, eles pregaram para os gregos, né? Damasco, as cidades circunvizinhas, e aí foi aumentando o cristianismo. E eles, né, ao serem expulsos de Jerusalém, os gregos, foram morar em suas terras. Outros judeus também que se convertiam a Jesus Cristo, os judeus lá de Jerusalém expulsavam, vão para suas casas, e lá eles já iam com a semente plantada no coração do cristianismo de Jesus Cristo. E eles começavam a pregar as maravilhas que Jesus Cristo, que Deus fez dentro da igreja do século I lá em Jerusalém. E eles testemunhavam tudo que Jesus fez na vida deles. Então, como eu começo a testemunhar de tudo que Jesus fez na minha vida, outras pessoas vão acreditando, vão se convertendo, vão buscando, vão visitar uma igreja, vão ver um vídeo na internet, que glória a Deus, é uma bênção a internet. Ela bem usada é uma bênção do Senhor, é uma bênção. Então, por isso que a gente deve usar a internet para falar do Senhor, viu? Nos teus status do Instagram, bota lá alguma coisa de Cristo. Às vezes a pessoa está querendo fazer besteira com a própria vida, e uma palavra tua lá, ela lê, ela, vixe, cara, que palavra. Não temas, o Senhor Deus é contigo, não faz besteira não. O Senhor te ama, Ele quer o teu bem. E é isso. A gente prega o amor que Deus faz no nosso coração sentir. Se eu estou pregando aqui é porque eu amo o que Jesus fez na minha vida, tá entendendo? Eu amo o que Ele faz, o perdão que Ele me dá, sabe? Não somos merecedores de graça, somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor Jesus cuida de nós, entendeu? Então, em Atos 12:24, Lucas diz: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O crescimento da igreja não parava, olha aí, ó, não parava. Ou seja, o crescimento da igreja hoje não é para parar, pessoal. Não é para parar o crescimento da igreja hoje. Temos que trazer pessoas que estão nas trevas,
estão no mundo, conversando com elas. Ah, não quero pregar não, porque acho ruim, porque é perigoso, vou sair, vou ali, vou ser assaltado, vou ser achado. Beleza, que você não queira, mas no teu trabalho, tem ninguém não lá precisando escutar de Jesus? Tenho certeza que tem. E na tua família, tem alguém não? Que pode escutar um louvor, um hino da harpa, e aquilo entrar, o Espírito Santo trabalhar na vida dele? Hein? Na escola, na faculdade, o namorado, o noivo. Hein? E aí, pessoal? Vamos buscar crescer o Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Então, como quinto fator do crescimento da igreja, Paulo e outros crentes pregavam a palavra em vários lugares, porque eles se espalharam e se disseminaram que viveu lá em Jerusalém depois da descida de Pentecostes, da descida do Espírito Santo. Então, crentes comuns, como eu e você, talvez até mais crente que nós, né? Mas vamos colocar nessa posição. Eles pregavam a palavra e o evangelho só aumentava. Então, esses 5 crescimentos da igreja eu trago para hoje, para nós aqui. Vamos pregar, buscando a presença do Espírito Santo, usando a Escritura. Vamos ter uma vida comunitária dentro da igreja, uma igreja receptiva, uma igreja feliz, uma igreja amável, uma igreja acolhedora. Vamos buscar isso, que os irmãos estão precisando disso. Às vezes em casa não tem aquela paz, chega lá, ganha um abraço, uma paz do Senhor. Eita, meu irmão, tô precisando disso mesmo, viu mais vezes. Entendeu? É isso. É pregar, pessoas comuns se espalhar, que nem nós, pregar na igreja, no trabalho. Entendeu? Onde a gente tiver a oportunidade que Deus levantar, na própria internet. A gente tem que pregar na própria internet, que é uma ferramenta que a gente pode usar. Quem garante que uma pessoa, estou aqui em Fortaleza, Ceará, quem garante que uma pessoa lá no Rio Grande do Sul não vai escutar? Deus vai fazer ele assistir esse vídeo e vai achar legal. O Espírito Santo vai falar com ele, vai se converter, vai buscar uma igreja aí, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, no Rio. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Tem que afastar aqueles irmãos que causam confusão na igreja, entendeu? Tem que disciplinar os irmãos que erram, entendeu? A gente tem que... É isso, e ter coragem para pregar, coragem, falar de Jesus. Sei que às vezes a gente é fraco, é falho, adoece, mas os crentes do primeiro século, eles também adoeciam, eram fracos, tinham ansiedade, entendeu? E eles eram valentes, não negociavam com o evangelho. E por que aqui a gente está negociando? Querendo trazer determinadas doutrinas para dentro da igreja, entendeu? Não pode não. Então, pessoal, peço a Deus aí que vocês aceitem a Jesus. Quem quiser aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração bem rápida, repita comigo. Se for da tua vontade, se voltar para Jesus, busca uma igreja, um pastor, vai viver uma vida decente com Deus. Fala isso para você, fala para mim também. Então, Senhor meu Deus, obrigado por essa reflexão, que o Senhor possa perdoar os pecados das pessoas que estão afastadas do teu caminho, que estão se reconciliando a ti, Senhor. Perdoa, Senhor. Repita comigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida. Faz a gente ter força, temperança, esperança, fortaleza, para seguir na caminhada junto contigo, Senhor Jesus. E os irmãos que estão aceitando a Jesus, digam: Senhor, eu te aceito a partir de agora como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me fortalece, me dá alegria, me dá paz, me dá força, temperança, Senhor. Me dá dignidade para quando eu cair, levantar e estar na tua presença. E afasta a presença de Satanás da vida dos irmãos, Senhor. Quem estava pensando em fazer besteira, que o Senhor Deus cuide e guarde. Escreve o nome do livro da vida dos irmãos, Senhor, que estão te aceitando, que estão se reconciliando e procuram a igreja. E a gente já agradece ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento, por ter me dado esse direcionamento. Saibam que vocês são queridinhos e queridinhas de Jesus. Mesmo quando você está afastado ali, o Senhor está longe, doido para olhar para ti, quer olhar, virar o rosto dele para ti. E ele quer estar contigo, o Espírito Santo dele vai estar contigo. Então busca, tenha uma vida espiritual maravilhosa. Não dá importância o que vai aparecer, não, porque vai aparecer muito levante contra a tua vida. Pessoas que te amam às vezes vão ficar até contra ti.
Mas o mais importante nessa vida é Jesus Cristo, tá certo? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus possa todos os dias da tua vida estar na tua presença, te dando a paz que excede todo o entendimento. Eu agradeço ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. E obrigado a vocês que me escutaram até o final. Curte o vídeo, tá? Eu peço só que você curte. Se você aceitar Jesus, puder escrever aí que aceitou a Jesus, eu vou ficar muito feliz, que eu vou saber que foi uma alma que Jesus usou, né? Através dessa reflexão, vou ficar feliz, meu coração vai se encher de alegria. Mas se não, glória a Deus por tua vida, glória a Deus por tua família, glória a Deus por teu trabalho. Que Deus te dê assim um mês assim de dezembro maravilhoso de 2024. Que esse ano de 2025 seja um bênção na tua vida, que o Senhor Jesus entre tremendamente na tua casa e que tu e tua casa sirvam ao Senhor, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor, forte abraço e até o próximo vídeo.